Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para nós e devemos nos alegrar nele, nos regozijar nele. Hoje, como prometido, nós vamos ter oração eficaz e não será diferente. Aleluia! Então, hoje teremos a nossa mestra, Cláudia Vicente, falando um bocadinho sobre a oração eficaz. Então, você vem aqui comigo e me segue e você fica aí ligadinho, convida pessoas, partilha esse link, partilha o vídeo e você vai ser fortemente abençoado com essa palavra, porque a oração eficaz, ou seja, uma oração é o diálogo, é a comunhão com Deus e Deus quer isso, Deus quer que a gente tenha diálogo, Deus quer falar conosco, Deus está atento às nossas orações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquilo que você quer. Se você não conseguir imaginar aquilo que você precisa, ok? No momento, como é que você vai chegar ao Pai e vai conseguir falar com o Pai daquilo que você precisa? Tudo tem que ser específico. Porque até o próprio Deus já nos ensinou do início da criação, em Gênesis no capítulo 1. Ele olhou para o mundo escuro, ele não gritou, ele não ficou estressado, ele não ficou preocupado. Antes, pelo contrário, ele ensina-nos que, na verdade, com a palavra tudo nós podemos e tudo teremos ao nosso alcance. Mas tem que ser com a palavra. Nós temos é que pegar e dizer, Senhor, tem isto a interromper a minha vida, mas segundo a tua palavra diz isso. Pai, eu creio que verdadeiramente grandes coisas hão de acontecer, porque tu és um pai que cuidas do filho. Assim como na criação do mundo, o pai já estava a preparar, por exemplo, como um pai qualquer, os pais antes do bebê vir, o pai já prepara a cama, faz o quarto do jeito para que o bebê se sinta mais confortável. Então, é a mesma coisa. A oração é a ligação com o Pai nas regiões celestes. É uma ligação perfeita, porque o que você tem que ter em conta é que você já nasceu de novo, você já é filho dele por meio da adoção, como está escrito a palavra, ok? E nós temos é que ter a capacidade de perceber que ele está diante de nós, mesmo sem ver. Você não precisa de ver e você não precisa de sentir, você precisa de ter a certeza que na realidade Deus está contigo e Ele está ali a ouvir-te, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, quando formos para o nosso quarto, vamos orar. E Ele, que é o Pai que está ali, Ele te vai recompensar. Não é pegar e simplesmente hoje eu sou nova criatura, eu não vou orar, eu não vou fazer nada, vou ler a palavra e simplesmente vou ler a palavra, sei que tudo vai acontecer. Não, há coisas nas nossas vidas que precisamos entregar em oração. A oração é, na verdade, uma missão do crente para receber aquilo que tem de Deus, para estabelecer na terra, como eu falei na aula passada. Sem esta oração, nós não conseguimos, na verdade, estabelecer a palavra de Deus na terra. Nós precisamos estabelecer a palavra de Deus na terra para que tudo em nossas vidas nos vá bem. Amém? Então, vai para o culto de oração. Tem a tua oração bem específica. Você já sabe o que quer. A pessoa que estiver no púlpito, ele vai guiar a oração. E no momento em que vai ser entregue a oração, você aproveita e pega e faz a tua petição diante do Senhor, crendo que já o recebeste. Amém? Então, nesta aula, depois nós vimos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. O crente tem que aprender que ele tem que estar a orar sem cessar. Orar o que é, irmã Cláudia? Como assim? Às vezes eu estou no serviço e eu quero orar. Às vezes eu estou num sítio assim e não consigo orar. Meu irmão, assim como eu faço também, todo no meu dia a dia, eu estou ali, mas estou sempre a dizer obrigado, Senhor, por me concederes mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelos meus colegas à volta. Obrigado, Senhor, pela minha ferramenta. Obrigado, Senhor, porque eu creio que grandes coisas estão por vir. Então eu estou a colocar a oração que eu estou a fazer nesse momento, eu estou a dialogar com o Pai sobre aquilo que Ele já me deu como uma promessa dEle. Eu estou a dialogar com o Pai, a colocar, na verdade, na minha vida, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Como diz em Romanos 12, 2, eu devo constantemente
falar com o Pai. Porque eu falando com o Pai por meio da palavra de Deus, eu também estou a capacitar a mim mesmo, o Espírito que já foi dado para aquilo que o Senhor tem como propósito ou propósito nas nossas vidas. Amém? Nós falamos também o porquê da importância da oração na vida do crente. Primeiro, nós falamos que temos que falar com o Pai. Depois nós tivemos que falar com o Pai, é na verdade cultivar o bom relacionamento com Deus. Se todos nós abrimos a nossa palavra, deixa-me só ver se consigo mudar o guião, ok? Portanto, nós hoje vamos falar um bocadinho como cultivar o bom relacionamento com Deus. 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Vamos todos lá abrir a palavra de Deus. Nós estamos numa escola e a escola só vai de acordo com aquilo que na verdade está escrita na palavra. É aí onde nós temos a nossa vida, é daí onde vem, na verdade, o nosso agir. E o nosso... Aleluia. Fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele aqui fala comunhão. Como é que filhos que muitas das vezes saem das igrejas, saem de um culto, por exemplo, de domingo, acabou o culto de manhã, chega na hora do almoço, ele já almoçou, tudo bem, até aí está tudo bem, vê um bocadinho da sua televisão, chega de noite, é um filho que não fala com o pai, não lê sequer os pensamentos que o pai tem, porque na verdade a palavra, a Bíblia, é os pensamentos transliterados ao ser humano para que pudesse compreender. Então, um filho não mantém relacionamento com Deus, não fala com o Senhor, não tem problemas na vida, não ora, não é capaz de entregar a Deus todos os seus problemas. O que é que acha que esse filho vai acabar por ser? Vejamos dentro de casa. Um filho que não fala com o pai, não tem comunhão com o pai, não vai conhecer o pai, não sabe que o pai tem grandes coisas para ele, para a sua vida. Esse filho muitas das vezes acaba por se... Muitas das vezes acaba por se rebelar até com o próprio pai, depois de um tempo. Por quê? Porque não manteve uma relação, não manteve uma comunhão com Deus. Então é muito importante que a gente tenha essa comunhão com Deus. É mesmo muito importante, amados alunos, amados irmãos, pastores, e acredito que tem muitos aí que Deus chamou para a sua congregação de santos, amém? Então eu digo o seguinte, se nós não tivermos essa comunhão com o nosso Deus, não adiantará nada, não vamos conseguir ir mais além. Nós precisamos de ter essa relação com o Pai. Nós precisamos saber quais são os profundos pensamentos que Ele tem para nós. Ele disse em Jeremias 33:3 que Ele tem os pensamentos dele, Ele tem coisas grandes e ocultas no seu interior, no seu ser, que quer entregar a nós. Mas como é que nós vamos receber se nós não conseguimos entrar em comunhão com Deus, não conseguimos estar com o Pai, não queremos falar, não queremos ler, não queremos ter absolutamente comunhão nenhuma, nem relacionamento? Queremos fazer da nossa vida o que quisermos. Nós vamos à igreja, já estamos ali, sentamos todo o dia de manhã, estamos no culto, ouvimos o pastor e acabou. Não acabou. Aquilo ainda continua. Nosso relacionamento com Deus continua. E é bom quando você, como filho, chega e diz: Pai, obrigada por tudo. Obrigado, Senhor, porque independentemente de eu ainda não ver grandes coisas, mas eu sei que no passado tu já limpaste muita coisa. Tu já limpaste muitos problemas que eu tive no passado. Tu estás a limpar ainda até os dias de hoje e continuas a limpar, Pai. Então, isso é muito importante nós termos na nossa comunhão diariamente. Nem que for 5 minutos. Esse relacionamento com Deus é muito importante. A oração tem que ter algo específico. O que é que vais falar com o teu pai? Como vais falar com o pai? Tem que ser com base e fundamentos. Não pode ser de qualquer maneira. Há pessoas que eu às vezes pergunto na igreja: ok, vieste orar por quem? Não sei. Se calhar até por a minha mãe ou por o meu pai. Você tem muitos assuntos na terra para orar, para falar com Deus.
Temos assuntos, por exemplo, hoje em dia estamos nesse contexto do que eu digo, como meu sobrinho diz, neto, cura-vírus. O cura-vírus é motivo da gente estar a orar, a agradecer a Deus por estarmos de pé, por estarmos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, que os nossos familiares estão aí, estão de pé, graças à oração que temos feito, que temos agradecido e dado sempre graças a Deus, o Pai bom, o Pai perfeito, que nele não há sombra de variação. Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então esse é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida. É o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Jesus, de Davi, de Jó, de todos esses grandes homens. Mas hoje Ele é o Deus da tua vida. É com Ele que você vai ter o relacionamento. É com o Pai que você vai se relacionar. É com o Pai que você vai precisar entrar sempre quando queres, estás quase em meio choro, quando a tribulação aperta, quando a dificuldade vem. São adversidades que normalmente nós não temos como medir. Não conseguimos medir isso. Aleluia. Como eu vou conhecer o meu Pai? Como é que eu posso conhecer o meu Pai? 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Vamos nós ler a palavra do Senhor. Glorificado seja Deus. Ele diz aqui em João, no capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Sim, o que vimos, o que ouvimos, isso nos vos anunciamos. Quer dizer que tudo quanto eles viram, eles estavam em comunhão com Jesus Cristo. Eles não falaram algo que não tenham visto. Foi uma comunhão contínua com Jesus na terra. E eles andavam, eles comungavam com Jesus. Eles praticamente estavam colados a Jesus Cristo. Eles não deixavam o seu mestre. Para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós precisamos dessa comunhão, amados. Nós precisamos conhecer o Pai. Pai dentro de casa e filho dentro de casa, que não se comunicam, esse filho e esse pai, nenhum nem outro vai se conhecer. Aleluia. Precisa de haver comunhão. O Pai que está no céu, esse nos conhece perfeitamente bem. Mas nós temos que entrar em comunhão com Ele, conhecer Ele perfeitamente como Ele é. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo também frisa uma oração para a igreja. Eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação para que seja conhecido. Efésios no capítulo 1, versículo 16, adiante, aleluia. Louvado seja Deus, maravilha. Ele é bom e a sua misericórdia dura todo sempre. Aleluia. Ele diz para que Deus, em versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecer o Pai é conhecer a palavra. Conhecer a palavra é conhecer o Filho. Conhecer o Filho é conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo é conhecer as realidades da nova criação aqui na terra. É conhecer a manifestação revelada do Senhor aqui na terra. Aleluia. Por isso precisamos conhecer o Pai todo o tempo, orando em todo o tempo, conversando todo o tempo com o Pai. O crente só conhecerá verdadeiramente o Pai e se tornará cada vez mais filho quando saber aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Aleluia. Oh, maravilha. Maravilha. Para que nós saibamos qual é a nossa vocação e qual é a nossa herança nos santos. Nós precisamos conhecer o Pai. Precisamos urgentemente estar cada dia que passa, principalmente neste contexto, todos os dias, em comunhão com Deus. Um momento na cozinha, fale com o Pai. Um momento no seu serviço, fale com Deus. Ele vai te mostrar as coisas grandes e ocultas que estão ao redor e que você nunca sequer pensou. Aleluia, ter ao seu lado. Uma grande riqueza. Deixa eu falar do conhecimento. Conhecer o Pai e saber que Ele preparou tudo de antemão, para mim e para ti.
E que só temos que fazer como Adão naquele virar das 18 horas, do virar do dia, Deus chegar assim ao nosso lado, conversar conosco, falar conosco, estar ali conosco. Não mudou. Uma vez que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquilo que Adão tinha é o que você hoje tem. Aleluia. Não mudou. Vamos continuar a conhecer o Pai. Vamos continuar a querer conhecer o Pai. Todo o tempo conhecer o Pai. Não pode nunca falhar. A importância da oração também, meus irmãos, é saber a convicção das palavras, das verdades da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 5, perdão. Nós vamos lá ler. E ele diz, assim diz a bendita palavra do Senhor, aleluia. Que, na verdade, ele disse, ninguém poderá resistir. Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Deus, no momento em que nós colocamos a oração da palavra em prática, quando dissemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, quando vem a dificuldade, nós dissemos que não temeremos porque o Senhor está conosco. Quando vir o problema mais ínfimo, o problema que você não consegue sequer resolver, o próprio Deus em Isaías capítulo 41:10, ele diz que Ele é o Deus, nada tem mais, eu sou contigo. Aleluia. Eu sou contigo. Aqueles que procuram te destruir, aqueles que procuram te fazer mal, eles estão com a minha mão, eles vão ficar aqui. Eu trato de ti, você fica quieto, acalma a tua alma, fala comigo. Eu sou o Pai que resolve os assuntos, aleluia. É saber que na oração você está a orar, você vai receber. Isaías 55:10, ele diz, assim como a chuva que cai lá de cima, vem cá para a terra, assim como a neve, não volta para ele, assim também a palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Antes vai fazer tudo que apraz ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Não há absolutamente nada nessa vida que se coloca no seu caminho, meu irmão, minha irmã, que vai ficar de pé diante do Senhor, o nosso Deus. Absolutamente todo problema vai encontrar um caminho para poder se retirar daquilo que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai continuar a caminhar, pois Números capítulo 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele não fará aquilo que ele disse na sua palavra? Se ele disse que nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores. Se ele diz que a palavra nos carrega em triunfo, nós estamos em triunfo todos os dias das nossas vidas. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Ele nunca desistiu de si, minha irmã, meu irmão. Continua nessa relação com Deus, continua a orar, mesmo não vendo. O justo não vive pelo que vê. Eu dei duas verdades aqui. A realidade daquilo que é a verdade nos sentidos e a verdade da palavra revelada. Nós temos que ficar firmados com aquilo que é a verdade da palavra revelada. A palavra, uma vez que está dita, está dita. Está escrito. Fará conforme apraz o Senhor. Ela vai ter resultados. Com certeza absoluta. Ela terá resultados maravilhosos. Nós não temos como duvidar desse Senhor nosso Deus. E muitas das vezes estamos a orar, oramos por algo e já desistimos porque não estamos a ver as coisas a chegarem e desistimos da convicção da palavra, daquilo que nós estávamos a orar desde o início. E depois de repente tiramos a oração da mão de Deus porque já não cremos naquilo que nós falamos. Já não cremos naquilo que verdadeiramente andamos a falar ou andamos a orar. Não podemos fazer isso. Nós temos que ter convicção. Eu digo convictos de uma ação. A convicção, para mim, uma vez me foi revelada essa palavra, é engraçado, como convicto das ações que o Senhor irá fazer. Eu estou convicta das ações que o Senhor trará para a minha vida, daquilo que eu tenho feito em oração.
daquilo que temos pedido para o nosso país, daquilo que temos pedido para que o nosso país melhore, que a educação seja a base perfeita dessa nação, que a saúde também seja a base perfeita, o fundamento perfeito para essa nação. Vai acontecer? Vai, mas só você e eu que temos a palavra revelada do Senhor, de que sabemos que a palavra não volta para Ele vazia, vai fazer sim, vai resultar. Você só tem que crer. Você só tem que crer. Importa que nós oremos, porque nós precisamos estabelecer o reino do Senhor na terra. Jesus é chegado ao reino dos céus. Ele falava sobre o reino dos céus, em que todos aqueles que amassem a Deus e que aceitassem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é um reino. Nós somos todos um reino. Nós somos do reino do amor do Filho, do Senhor, o nosso Deus. Nós temos aqui, antes de nos tocarem na nossa vida, nós temos aqui aquele que é o embaixador, o advogado fiel. Assim como, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, você para chegar até a embaixada dos Estados Unidos e colocar os pés dentro da embaixada dos Estados Unidos, você ali já está nos Estados Unidos. Você não está em Angola, você está dentro é como se estivesse já dentro do próprio país dos Estados Unidos. Porque você não pode infringir com a lei dos Estados Unidos. Ali é a embaixada dos Estados Unidos. Eles vão implementar a lei dos Estados Unidos. Assim também nós somos do reino de Deus e nós vamos implementar o quê? Estabelecer o reino de Deus na terra. E Deus quer o quê? Quer justiça, quer paz, quer alegria no Espírito Santo, como diz a sua palavra. Aleluia! Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. A palavra dele nunca vai falhar, amados. A palavra de Deus é a única que você pode colocar na sua vida e dizer: eu sei que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai fazer o que eu estou a pedir. A oração deve ser uma oração de acordo com aquilo que é as virtudes do Pai. Tudo que tem boa fama, tudo que é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Mais facilidades de exercer o fruto do Espírito. Amados, eu era uma pessoa extremamente estressada. As coisas vinham, os problemas vinham. Na altura não tinha Cristo, claro. Não tinha Cristo, não servia a Deus. E era muito difícil para mim resolver as coisas com muita calma. E ter aquele testemunho no meu homem interior de que tudo vai dar certo. Eu passava dificuldades por causa disso, porque eu não tinha sabedoria divina, porque eu não orava, eu não tinha um Deus na altura. E quando eu comecei a ter Deus, comecei a perceber que Ele me ama, comecei a perceber que eu tenho que estar sempre falando com Ele, das coisas que eu tenho que preciso mudar, por meio da oração. E fui mudando. E eu hoje sou uma mulher que sou mesmo mulher de fé, porque eu quando digo, não se preocupe, o nosso Deus, como diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 14, o meu Deus, Ele me guia em toda a verdade, Ele me guia em tudo. Eu sei que Ele vai me guiar para encontrar uma solução para aquele assunto. Eu sei que o meu Deus vai dar uma solução, uma vazão para o problema. E, amados, resultou. Naquele momento eu tive um problema que eu poderia pagar uma multa enorme e aquilo foi rápido. Eu orei e disse: Senhor, eu não tenho esse dinheiro, mas Tu és o provedor de todas as coisas. Pai, ajuda-me, eu preciso de Ti. E automaticamente a solução veio. Na minha mente começou logo a funcionar, fiz ligações e consegui evitar uma grande multa. Que bom! Eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus. E cada dia fui começando a perceber que quando eu falasse com Deus, eu mudava. Algo em mim começou a mudar. Eu comecei a ter mais paz, comecei a ter mais gozo, comecei a ter mais alegria. E o amor de Deus, eu já senti esse amor, essa empatia pelas pessoas, que eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu amo as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Eu conheço as pessoas no primeiro dia, eu não tenho problemas de não falar, pelo contrário, eu chego àquela pessoa e eu falo com aquela pessoa.
E se Deus me disser dar um abraço a essa pessoa, eu dou um abraço caloroso, porque não há melhor coisa na vida do que o amor, abraçar a outra pessoa e dizer, olha, Deus te ama, assim como Ele me ama, Deus te ama. E por meio deste abraço que eu te estou a dar, eu estou-te a prover o amor de Cristo, eu estou-te a prover a essência do Senhor nas nossas vidas. Mas isso só vem quanto mais oramos, quanto mais estamos em comunhão com Deus e vamos desenvolvendo o fruto do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito para desenvolver. Muito. Eu acho que depois, quando vocês derem a doutrina bíblica, vocês vão falar um pouco sobre o fruto do Espírito, vão falar sobre os dons espirituais, ok? Isto que eu estou a falar é que com a oração você tem mais facilidade de exercer um dos frutos do fruto do Espírito. Por exemplo, você não consegue nesse momento ter paz. Vai orando, dizendo, Pai, obrigado, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Aleluia. E depois tu tens em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que te diz que tens que orar toda oração e súplicas, depois guardares a tua mente em Cristo. Aleluia. Então tu tens que perceber que tudo quando vamos orando, entregando a Deus as nossas dificuldades, principalmente da alma, nós estamos a ser moldados, nós estamos a ser transformados de glória em glória. Aleluia. De glória em glória. Então nós precisamos ter esta virtude que é a oração diariamente com Deus. Vamos falar da sensibilidade espiritual. Essa é uma área muito sensível. Há quem diz, eu não sinto o Espírito Santo, eu não sinto nada da parte de Deus, eu não vejo. E assim, cada um é como é, e cada um tem a sua fé. Há quem tem maior probabilidades de ver, há quem vai ter maior probabilidades de ter essa sensibilidade, sim. Sentidos, sensibilidade, sim. E eu digo, por exemplo, Samuel, ele teve o sentido auditivo. O Samuel ouvia o Senhor por meio do Espírito Santo, mas ouvia o Senhor. Porque nós, se formos ler em 1 de Samuel, no capítulo 3, aleluia, louvado seja Deus, maravilhoso é Ele. No versículo 4 ele diz assim, mas antes eu vou ler antes, que é para contextualizar. Ele diz assim, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus no templo, não é? Estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe, eis-me aqui. Pensando que na verdade era o Eli. Ele estava a jogar com os seus sentidos físicos. Mas na verdade era o próprio Deus chamando Samuel. Era o próprio Deus chamando Samuel, porque Samuel tinha uma vida de oração, tinha uma vida de comunhão com Deus. Então Deus naquele momento disse, eu vou falar com Samuel. E Samuel teve a sensibilidade de ouvir Deus e responder. Nós, quando estamos a orar, oramos com todo o nosso coração, sigiloso coração, quebrantando o coração diante de Deus. Não tem como você não ter essa sensibilidade. Você vai ter, meu irmão. Principalmente depois dessas aulas que eu te estou aqui a dizer. Eu digo-te porque eu sei e eu tenho tido todo esse tempo com o meu Senhor. Tenho tido todo o tempo de sensibilidade espiritual. Até os dias de hoje, eu sei que Ele está sempre comigo, Ele vai, onde eu estou, Ele vai, porque Ele vive, Ele habita em mim e habita em vós. Aleluia. Então, uma vez que tu estás ali e estás a receber de Deus, tu tens a sensibilidade espiritual. E ficas sensível por causa da oração. Tu ficas extremamente sensível a ouvir a voz de Deus. Não é só ouvir assim, até ao ler a palavra de Deus. Tu vais receber revelações rápidas, momentâneas. Por quê? Porque tu estás sensível, porque tu desejas, tu com uma coça que busca água, que tem sede de justiça. Então tu vais buscar essa relação com o Pai. E quando apanhas essa importância da oração, automaticamente todos esses itens para a tua vida vai ser
Maravilha. Como diz o adágio, canja. Vai ser canja. Meus amados, a vida de oração não é para te obrigar a orar. Tu tens que ter essa sensibilidade, você tem que ter essa sensibilidade de ir para Deus sabendo que Ele é o teu Pai. É somente isso. Não há aquela coisa, eu tenho que falar palavras bonitas. Não tem necessidade. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Diz assim a sua bendita palavra, Isaías. Ele nunca vai desprezar alguém que quer a sua ajuda. Ele até os dias de hoje é o Pai. É o Pai que nos ajuda. É o Pai que nos ajuda. Então vamos ligar-nos a esse Pai. Vamos nos ligar a esse Pai. E também não só, a sensibilidade espiritual leva-nos a perceber que precisamos trabalhar numa igreja, por exemplo, a entregar a nossa vida a Deus, a entregar o nosso serviço cristão a um irmão, por exemplo. Tu tens uma sensibilidade espiritual, muitas das vezes na oração tu vais receber de uma irmã, vais receber de um irmão e vais coordenar daquilo que você recebeu, vais ver se está de acordo com a palavra de Deus e você chega lá e entrega ao irmão. Aleluia! Se é por uma exortação, assim seja. Amém. Se é profecia, assim seja. Em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 14, ele diz que se for para profetizar, que assim seja. A igreja precisa de profecias. Profecias de acordo com a palavra do Senhor, que é para exortar, edificar e consolar, que leva o cristão a uma vida completa com Cristo, na igreja, na sociedade, no lar, na nossa vida interpessoal, tudo isso. O cristão, na verdade, é uma flor na terra. Ele pode ser uma rosa, também tem espinho, mas não deixa de ser uma rosa perfeita, não deixa de ser um jardim bonito de Deus. Não deixa de ser aquele que é o Filho de Deus. Então nós temos que ter essa sensibilidade, essa comunhão com Deus para podermos receber tudo do Senhor, para implementarmos na terra. Só assim nós vamos fazer a nossa parte com Deus. Nós às vezes temos aquela sensibilidade, ai meu Deus, o que é que eu vou orar? E do nada, você está com preguiça, não quer orar. Isso já aconteceu com muitos de nós, até comigo já aconteceu. Não queremos orar. E de repente sentimos que tem mesmo que orar, tem que falar com o Senhor. E tu do nada começas a falar com o Senhor e de repente já estás na oração. E de repente já estás a falar, porque pela inspiração do Espírito Santo, você vai muito mais. Começaste com 5 minutos, vais acabar com 20, depois mais 30, e tudo isso. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. O Senhor é mesmo teu pastor. E se nós sabemos que esse pastor não nos vai deixar sem ter o nosso casamento que pedimos, não vai nos deixar sem ter os nossos filhos que pedimos, não vai nos fechar a madre. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. O diabo quer sempre quer sempre dar uma sugestão. E ele vai te dar sempre a sugestão com o físico, com a realidade do que vês. Ele é o diabo desde sempre. Desde o Éden até os dias de hoje. De acrescentar que ele não faz nada senão pegar e parar a tua bênção. Ele só está aí para isso. O que é que tu vais fazer? Tu vais pegar e manietá-lo. Manietá-lo de que jeito? Com a palavra de Deus. Você vai orar com o Senhor. Você vai dizer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio que pedi e já recebi. Pois a tua palavra diz, pedi, eu bati, eu sei que eu já fui aberta a porta, eu pedi, eu sei que já recebi. E então, continua crendo que já recebeu. E aí, meu irmão, não tem como. Assim como Daniel, em meio à oração. Daniel, se forem no livro de Daniel, vocês vão estudar essa parte de Daniel. Daniel orou, e o que é que houve? 21 dias orando. Mas a bênção já tinha sido liberada. Mas estava travada. Mas Daniel não desistiu. Daniel não desistiu. Daniel na cova dos leões. Ele não desistiu de orar. Ele não desistiu de falar com o Senhor, que era o único que lhe podia libertar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam quem era Deus, porque era o único Deus que podia lhes livrar da fornalha e do próprio fogo da fornalha. Aleluia! Glória a Deus!
esse é o Deus a quem nós oramos, é o Deus a quem nós pedimos, é o Deus que nós suplicamos, é o Deus que responde. É o Deus que nessa fase nós precisamos mais do que nunca estar em oração, em comunicação com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, agora isto foi uma boa parte. Nós vamos agora entrar num outro leque que o que é que não é orar? O que não é oração? Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus 6,5. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Maravilha. Mateus capítulo 6, no versículo 5, diz assim o Senhor: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Deixa passar outra parte. Chorar para Deus sentir pena de nós. Deixa eu explicar bem essa parte. Vamos lá em 1 de Samuel, no capítulo 1, versículo 9, para podermos entender. Há pessoas que choram, há pessoas que vão dizer: mas ai, irmã Cláudia, mas eu choro. E muitas das vezes, sim, mas quando começaste a chorar foi quando começaste a quebrantar o coração. Mas começaste a entrar em oração. Quando entraste em oração, começaste a chorar. Portanto, estava a haver um quebrantamento. Estava a haver um quebrantamento de Deus na tua vida. Aleluia. No versículo 1 de Samuel, no livro do 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim, eu vou explicar o porquê. Muitas das vezes não é chorar todo o tempo para Deus sentir pena de nós, porque Deus já nos deu uma ferramenta. E o que é? A palavra dele. Ele diz aqui assim: Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura, vamos continuar no 10, ok? Ela pôs com amargura de alma. Muitos de nós às vezes temos amargura na nossa alma e acabamos por chorar. Nós choramos, ao invés de primeiramente entrarmos na oração e depois, por meio do Espírito Santo, haverá o quebrantamento do Senhor para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? Aleluia. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. Quer dizer que ela tinha uma amargura na alma. Ela primeiro fez o... Orou? Não. A Ana orou. Depois da Ana orar, porque a Ana era instigada pela outra mulher do seu marido, que tinha filho e a Ana não tinha, a Ana sentiu essa amargura dentro do seu coração, chegou ali a Eli, o sacerdote, e ela começou a orar. Ela falava o que lhe estava na alma. Depois dela falar o que estava na alma, é que Ana começou a chorar. Amém? Quantos de nós, quando estamos muitas das vezes diante de Deus, nós estamos ali, sabemos que erramos ou que pecamos e queremos nesse momento receber de Deus o livramento. A primeira coisa que nós fizemos é dizer: Pai, perdão, pedimos perdão, porque verdadeiramente contra ti, contra os céus eu pequei. Preciso, Senhor, do teu consolo, do teu conforto. E é nessa hora em que o Espírito Santo, dentro de ti, começa a falar com o teu homem interior, e a posterior você começa a receber esse input na alma, que é a sua mente. Que é onde está reservada todas as coisas que tu vês, tudo que é a área intelectual, daquilo que nós temos como visibilidade. Eu chamo a alma como o cameraman da nossa vida. É onde guardamos, na verdade, tudo que não é, muitas das vezes, que não é bom, que não presta. Tudo fica dentro da nossa alma. Então, o que aconteceu? A Ana, naquele momento, foi orar para retirar essa amargura, sabendo que o Senhor iria lhe dar aquele filho. Aleluia. Mas ela primeiro orou e depois é que se quebrantou. Ana acabou por chorar. Ana precisava. Quantos de nós temos tanto problema nas nossas almas e precisamos retirar essas pedras que estão cá dentro de nós, para que o Senhor quebrante a nossa alma, para que o Senhor nos dê o alento e o conforto? Só Ele é quem pode dar.
para que nós verdadeiramente possamos chorar e depois do choro vem a alegria, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Quantos de nós temos problemas? Nós ainda temos a alma que está sendo salva. Isso vocês vão dar uma outra matéria. Mas nossa alma está sendo salva, então nós temos sempre problemas. Vamos tendo sempre problemas. Mas nós precisamos pegar a nossa mente e renovar com a palavra. Vamos chorar? Claro que vamos chorar. Eu não estou a dizer que vocês não vão chorar. Mas não podem chorar para que Deus sinta a pena de nós. Não. Deus quer que nós levantemos em meio à oração. Como grandes guerrilheiros, como eu disse aqui da outra vez, que no hebraico significa Shail. Shail significa guerreiro. Quem quiser ir conectar, ver no Google, pode ir ao Google. C-H-A-Y-L. Shail, é isso que nós precisamos ser. Nós não precisamos de levantar a voz, não precisamos de ter uma tonalidade vocal para chamar a atenção de Deus. Aleluia. O que nós precisamos, na verdade, é nos posicionarmos com a palavra dele e todas as correntes do inimigo contra as nossas vidas, nosso casamento, nossos filhos, nossas finanças, nossas promoções, nossos trabalhos. Que muitas das vezes temos que arrebentar essas correntes, quebrar essas correntes que têm mantido presos muita gente que está lá fora. Nós precisamos é perceber que nós devemos nos levantar e no nosso quarto de oração, como guerreiros que nós somos, orarmos para que toda a pobreza se vá embora, para que todo o choro se caia por terra, que toda a obra do inimigo sobre a vida